Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre dentro de um horizonte nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu falo um pouco sobre um romance representativo daquilo que ficou conhecido como romance regionalista brasileiro, ou a segunda fase do nosso modernismo literário, né? Teve como expoentes cada grande escritor cantando as histórias da sua própria terra, né? Então a gente teve Raquel de Queiroz falando sobre o seu estado natal, Ceará, o José Lins Urrego falando sobre o ciclo da cana-de-açúcar através das suas experiências da infância nas fazendas aí da Paraíba, o Jorge Amado através dos seus romances contando a história aí dos trabalhadores dos cacais aí no sul da Bahia, de onde ele veio, e esse que a gente vai tratar agora, Graciliano Ramos, cantando respectivamente sobre a sua terra natal, Alagoas. Esse aqui que é o romance Angústia, que inclusive é um romance aí que se diferencia um pouco dos outros trabalhos do Graciliano Ramos, tem alguns aspectos mais experimentais, né? A gente pode dizer que dentro dessa geração desses romances regionalistas, modernistas, que tem uma tendência a maior objetividade, maior concisão, a gente pode dizer que esse seria um romance mais vanguardista, mais experimental do Graciliano Ramos. E uma primeira coisa que a gente pode começar dizendo sobre esse romance é que, curiosamente, não era o romance preferido do próprio escritor. A despeito do Graciliano Ramos ele ser notoriamente conhecido como uma pessoa bastante escrupulosa consigo própria, as pessoas que travaram relações com ele, e até a gente lendo também Memórias do Cárcere, os livros dele, a gente vê que é uma pessoa muito escrupulosa, dotada, sem nenhum tipo de vaidade no trabalho dele, muito austera consigo próprio, mas ele tinha uma visão bastante negativa desse filho dele, que foi Angústia. E isso se revela através da forma como esse livro foi publicado. Esse livro é de 1936, é o segundo romance do Graciliano Ramos, e a forma como ele se deu num contexto aí em que ele tinha acabado de ser preso. Então, ele ocupava um cargo de diretor, que seria equivalente a secretário de Educação do Estado de Alagoas. Ele fazia parte, então, ele é um diretor de ensino, consegue que ele teve alguma desavença aí com algumas autoridades daquele estado, isso conduziu ele à prisão. Isso se deu em 1936, alguns instantes antes aí da decretação do Estado Novo na Era Vargas, num contexto de recrudescimento da repressão política após o levante comunista fracassado, a chamada Intentona Comunista de 1935. Aí aparece que ele foi aí denunciado pelos integralistas, a despeito de efetivamente não ter nenhuma relação com o Partido Comunista, ele só iria se filiar ao PCB em 1945, mas ele foi conduzido à prisão e o manuscrito do Angústia foi literalmente entregue para a secretária dele no momento que ele estava sendo preso. Então isso impediu o Graciliano Ramos de fazer aquela revisão rigorosa. Então se a gente leva em consideração que era uma pessoa muito escrupulosa consigo próprio, muito austera, ele fazia essas revisões de forma obsessiva, ele revia, mastigava o texto, e até a própria forma, se a gente pega os outros livros dele, a gente vê que cada palavra é escrita com bastante precisão, bastante coesão, não são livros muito extensos, né? Há uma certa aridez nessa literatura que se expressa de uma forma formal, inclusive no que a gente consegue traçar um paralelo entre essa aridez formal, essa aridez da linguagem e o objeto que ele vai tratar, o que se dá de forma mais representativa em Vidas Secas. Então, as descrições do sertão, da história do Fabiano, da cachorra-baleia, que se dão inclusive através de capítulos curtos, né, se dá por meio de uma linguagem bastante árida, formalmente árida também. Então era o estilo dele. Mas aí em Angústia, talvez pelo fato dele não ter conseguido fazer essa revisão diante dessa circunstância, que ele lançou esse manuscrito no momento que ele estava sendo preso, isso fez com que o próprio escritor não tivesse uma opinião muito positiva desse livro. O próprio Antônio Cândido, aquele que com certeza foi a pessoa que escreveu de forma mais consistente, o principal crítico literário do Graciliano Ramos, inclusive travou relações pessoais com ele, ele vai dizer que é um romance mais gorduroso do Graciliano Ramos, o que obviamente não vai desabonar a obra. A gente está diante daquilo que foi uma das maiores expressões literárias de toda a história da literatura brasileira, e a despeito do próprio Graciliano Ramos em vida ter rejeitado essa comparação, ele, mais uma vez, diante dessa postura, dessa personalidade muito austera, mas a gente tem aí um romance aí que é uma expressão nacional daquilo que é o Dostoiévski, que a gente vê muito de Memórias do Subsolo, muito de Crime e Castigo nesse romance. Mas começando a falar um pouco sobre a vida do Graciliano Ramos, ele nasceu em 1892, no interior de Alagoas, ele viveu um tempo em Pernambuco, era de uma família mais ou menos remediada, o pai dele era comerciante, ele vai se mudar para o Rio de Janeiro quando era jovem, vai trabalhar durante um ou dois anos lá na imprensa local, mas depois ele volta
no seu estado natal por conta do falecimento de alguns familiares. Ele vai ser eleito prefeito, primeiro ele vai assumir a casa comercial do pai, ele vai ser prefeito, eleito prefeito em Palmeira dos Índios, mas ele só vai se iniciar na vida literária muito depois, em 1933, quando ele já tinha mais de 40 anos de idade. Mas não deixa de ser um fato curioso que, vamos dizer assim, o batismo literário do Graciliano Ramos se deu de forma bastante atípica. Ele renunciou ao cargo de prefeito e ele escreveu um relatório para o governador, prestando contas do seu trabalho como governador, só que essa peça, né, era uma peça literária que gerou um encanto na imprensa, inclusive no Rio de Janeiro. Augusto Schmidt, que é um poeta, foi um poeta e um editor, ele leu esse relatório e ficou encantado e entrou em contato com o Graciliano Ramos para saber se ele tinha outros livros, outras obras. Isso se deu em 1928, em 1933 ele vai lançar o primeiro romance dele, que chama Caetés. Então os grandes romances do Graciliano Ramos vão ser todos escritos nessa década de 30. A gente está falando de Caetés, ele não tem uma obra literária tão extensa, são grandes romances, né? Que são todos dessa época da década de 1930, ele vai escrever nesse contexto da Era Vargas. Então a gente tem Caetés, depois Vidas Secas, São Bernardo, que é um livro fantástico, e Vidas Secas, que certamente aí é o livro mais famoso dele, né? Em todo caso, Angústia ele surge aí como um livro que se diferencia inclusive um pouco desses dois. Caetés é um livro mais convencional, é o primeiro livro dele, é muito comum a crítica, as pessoas que entram em contato com o Graciliano Ramos dizer que não que não deixa de ser um livro bastante interessante, mas por ser um livro mais convencional, que vai contar um pouco a história daqueles setores populares numa cidade interior de Alagoas, vai contar a história de um guarda-livros que mora numa casa de pensão, não tem aquele interesse, não tem aquela potência, né, literária que tem relação com esses três outros livros subsequentes, né? Angústia, São Bernardo e Vidas Secas é aquilo que assim conduz o Graciliano Ramos não só uma projeção nacional, né, na literatura, mas internacional. A gente pode com segurança dizer que esses três romances colocam ele naquilo que de melhor já foi produzido em toda a literatura universal, sem nenhum tipo de exagero, né? Então, só que a Angústia ele vai se diferenciar sobre alguns aspectos. Se você pega Vidas Secas ou o próprio São Bernardo, na minha opinião, meu livro favorito, fantástico, a gente pode colocar aí como também aquilo que foi de melhor produzido na história da literatura brasileira, mas como eu disse, são livros mais concisos, tem muito a ver com essa aridez que a gente tem nessa literatura do Graciliano Ramos. Angústia já trabalha com um outro cenário, não só pelo fato dessas circunstâncias mais específicas, da forma como o livro foi produzido, mas de fato ele trabalha com noções de temporalidade distintas. O enredo é relativamente simples, vai contar a história do Luiz da Silva, um personagem aí que vai ficar para a história aí da literatura brasileira, um personagem muito, muito complicado, uma sondagem psicológica muito brutal, é um personagem movido aí por sentimentos de muita aridez, né? Ele é uma pessoa muito angustiada, tem 35 anos, é um funcionário público, curtiu a pobreza, era filho aí de um fazendeiro. A gente tem toda uma descrição, isso está muito presente em outros romances dessa geração, isso aparece no José Lins do Rego também. O desfalecimento, né, a decadência daquela sociedade, daquela potência, daquelas sociedades agrárias, rurais, baseadas no patriarcalismo, no coronelismo, para você ter o advento das cidades a partir de 1920, isso está muito, do século XX, isso está muito presente no ciclo da cana-de-açúcar do José Lins do Rego, a ideia de que as usinas, os engenhos estão sendo substituídos pelas usinas. O advento das cidades, a modernização, a queda, o enfraquecimento político, né, dessas oligarquias em detrimento da ascensão da burguesia da cidade. Isso se expressa na figura do Luiz. Ele tem um avô que era um grande coronel, um latifundiário com muito poder. Simbolicamente ele vai morrer senil. O pai, o filho desse latifundiário, o pai do Luiz, é um homem ocioso que não vai levar adiante os cuidados da fazenda, então ele vai deixar com que a fazenda fica em situação de abandono. E finalmente o Luiz, né, dessa terceira geração, o último dessa linhagem, ele não tem filhos, e ele vive numa situação de pobreza e se migra para a cidade e vai trabalhar como jornalista à noite e vai ser um funcionário público. Então a gente vê em cada geração essa decadência dessa sociedade rural, agrária, né, baseada aí nesses clãs familiares, para se estabelecer aí essa nova estrutura social baseada nas cidades. Isso se dá no Nordeste nesse processo de crise. Crise social, crise... enfim, a gente tem essa figura do Luiz da Silva como esse culminar dessa situação, dessa abertura de uma nova etapa histórica. O Luiz da Silva ele vai travar relação com uma vizinha que chama Marina, né? Ele contempla ela um dia que ele estava ali no quintal, uma mulher bonita, e que eles vão travar algum tipo de relacionamento, mas a gente vê que esse Luiz ele é uma pessoa muito árida, muito visceral. Ele tem muita dificuldade
de levar adiante sentimentos de ternura, pessoa que é atordoada com seus próprios pensamentos, ele tem todo um sentimento aí bastante kafkaniano, a gente remete muito também à figura A Metamorfose, ele se sente como um Gregor Samsa, né? Um animal. Logo no início do livro ele vai falando da angústia dele de estar andando nas ruas da cidade, os pedintes vêm pedir coisa para ele, sente como se esses pedintes estivessem exigindo coisas dele, uma cabeça bastante atordoada. E ele vai conseguir travar um relacionamento com a Marina, muito voltado também para um desejo sexual, e a Marina vai vender a virgindade dela a preço de ouro. Ela vai levar o Luiz aí a dar bastante dinheiro para ela para construir um enxoval para o casamento. O Luiz tem muitas dificuldades financeiras, ele vai embolsando, vai dando esse dinheiro, mas no final a Marina vai romper esse relacionamento para trabalhar uma relação com um grande algoz, né? O grande, mais uma vez pensando na figura do Dostoiévski, que a gente pensa o duplo, aquela figura o duplo, aquela oposição, aquele grande inimigo, né? Aquela grande figura aí que vai se opor ao protagonista. Isso aparece nesse romance duplo, que é o Julião Tavares, um playboy, vamos dizer assim, um cara que é filho de um comerciante, que tem muito dinheiro, metido a literato, que não trabalha, se dedica a trabalhar relações com as mulheres, depois abandona elas e vai fazer isso com a Marina. Por conta do dinheiro, ela vai se entregar a ele, vai engravidar, inclusive, depois ele vai abandonar ela. Isso vai alimentando no Luiz, esse protagonista, um sentimento visceral, de raiva, de ódio, ele vai alimentando esses sentimentos e aí vai conduzir para a grande tragédia ao final, que é uma tragédia que vai levá-lo aí ao assassinato e à loucura. Essa loucura vai se dando de forma bastante paulatina. No final você pega as últimas páginas do livro, é literalmente a perda total do sentido. Inclusive são parágrafos mais extensos, em que você tem um fluxo do pensamento de uma pessoa louca, alguns momentos de lucidez. Isso dá no momento imediatamente depois que ele leva adiante esse projeto, né? É uma figura muito impressionante, o Luiz da Silva, e como eu disse, é um romance aí que ele se diferencia desse romance regionalista aí dessa segunda fase do nosso modernismo, que deixa de ser, em geral, um romance mais social, muito mais conciso, porque ele trabalha muito com fluxos do pensamento e temporalidades distintas. Então, o Luiz, isso acontece muito, os flashbacks, né? Existem diversas linhas do tempo. O livro começa quando ele acordando dessa paranoia, dessa loucura que emergiu dessa experiência que ele teve com o assassinato do Julião Tavares, essa desgraça, e aí ele vai contando a história do que aconteceu, ele vai a todo momento fazendo remissão do passado dele na fazenda. E as imagens que ele vai vendo na janela vão remetendo sempre às imagens da infância, então no mesmo fio de pensamento existem tempos diferentes, temporalidades diferentes, que subverte um pouco aquela lógica tradicional da narrativa, do começo, meio e fim. É um livro que tem muito de fluxo do pensamento, muito de exploração, e que torna ele um livro mais vanguardista dentro daquele contexto desse romance, dessa segunda fase do nosso modernismo literário, né? Em todo caso, de fato aquilo que a gente tem de melhor na nossa literatura, vale muito a pena conhecer, então fica aí a dica, e a gente se vê no próximo vídeo.